Bom, então, finalizando essa quinta aula, né, para a gente terminar as regras de Pauli, né? A gente viu a primeira e a segunda, agora a gente vai ver as outras três. Bom, então, a terceira regra de Pauli, ela diz que a estabilidade de uma estrutura cristalina diminui quando os poliedros de coordenação, né, esses poliedros aniônicos, compartilham arestas e mais ainda faces. Então, o jeito mais estável, né, desses poliedros ficarem é compartilhando os vértices, que eu tenho aqui uma distância, por exemplo, de 100%, né, distância máxima para cada poliedro. Se eles compartilham arestas, né, isso significa que os cátions aqui do centro eles vão estar mais próximos, né, um dos outros. E se esse cátion tem uma valência grande, por exemplo, o silício, né, a força de repulsão deles vai ser muito forte e isso desestabiliza a estrutura, né? E mais ainda, se eles compartilharem faces, né, muito difícil que poliedros compartilhem face, tá? Porque eu vou deixar os cátions muito próximos, né? E esses ânions também mais próximos aqui. Então, isso vai fazer com que a estrutura fique bastante instável, né? Não teria como ela existir certinho, tá? Então, o jeito mais estável da estrutura é compartilhando vértices e dependendo do poliedro, principalmente os poliedros maiores, né? Eles vão compartilhar arestas, tá? Bom, a quarta regra é quase que igual a terceira, né? Elas são complementares. Diz que uma estrutura contendo tipos diversos de cátions, aquele com valência elevada e número de coordenação pequeno, tende a não compartilhar arestas. Isso que eu falei no último aqui. Então, se o cátion tem uma valência mais alta, aí realmente eles não vão compartilhar arestas, muito menos classes, né? Então, essa regra vai explicar o porquê que alguns sítios catiônicos de pequeno número de coordenação não podem ser ocupados na sua totalidade no retículo, né? Então, quando eu tenho cátions grandes ocupando, por exemplo, cátions de valência alta, né? Por exemplo, o titânio, né? Tem valência 4+ também, eles não vão compartilhar, não vão ficar próximos, né, nos sítios. Então, eles vão tentar distribuir de maneira mais longe possível, né, para ocupar esses espaços. E, por fim, aqui, a quinta regra, né, essa tem um monte de decorrências que saem dela, né, diz que o número de constituintes numa estrutura, né, de tipo essencialmente diferente, tende a ser pequeno nos retículos, tá? Então, isso quer dizer o quê? Né? Que se eu pego uma estrutura cristalina, eu tenho as posições desses sítios, né? E esses sítios, eles podem ser ocupados por elementos diferentes, né? Que tenham afinidades, né? Como número de valência, eletronegatividade e as outras propriedades todas lá, né? Raio iônico, tá? Então, quando isso ocorre, esses elementos, eles cumprem o mesmo papel na estrutura, tá? É como se eles fossem, para a estrutura, a mesma coisa, tá? Ou, aproximadamente, não é exatamente igual, a mesma coisa, né? Mas eles cumpririam o mesmo papel na estrutura. Então, isso explica por que a gente tem alguns sítios, né, que podem ser ocupados por mais de um cátion, né? E isso aqui é a explicação, né, o porquê que os minerais eles têm uma fórmula química definida, mas não fixa, né? E essa definição ela pode variar bastante dependendo do mineral. Então, se eu pego aqui a estrutura do piroxênio, né? Eu tenho esses cátions, esses sítios X, verde, os sítios Y, que está em abóbora, né? E os sítios T, azuis, né? Então, esses sítios, eles podem ser ocupados por diferentes elementos dentro da estrutura do mineral, né? E eu ainda vou continuar tendo esse mesmo mineral, né? Ele não vai mudar de propriedade, né? Então, isso ocorre de maneira mais facilitada quando os cátions possuem a mesma valência, né? E principalmente quando eles possuem raio iônicos compatíveis e próximos, tá? Então, se os raios iônicos forem próximos, eles podem se substituir, né, na estrutura. Bom, e aí o nome que a gente dá a isso conceitualmente, né, para essa troca de elementos dentro da estrutura do mineral, é chamado de solução sólida, tá?
que são variações composicionais significativas e sistemáticas em substâncias cristalinas, né, no caso aqui os minerais, em função da substituição de íons dentro da estrutura e a sua ocupação ou não, né, no retículo cristalino, tá? Então, para que ocorra essa substituição, os raios iônicos devem ser compatíveis, né, porque eu estou tirando uma bolinha e colocando outra, então o tamanho, o espaço que eu tenho ali tem que ser da mesma forma, né? Esses elementos eles têm que ter potencial de ionização próximos, tá? A neutralidade da estrutura deve ser mantida. Isso aqui é importante, né? Para nos respeitar aquela outra lei que a gente já falou. E as temperaturas mais altas do sistema permitem uma tolerância maior de ocupação desses sítios, né? Então, se eu tenho uma diferença um pouco maior de raio iônico, ou seja, eu tenho uma bolinha que seria um pouquinho maior do que caberia ali naquele espaço, se a temperatura está mais alta, por conta do estado de vibração da estrutura, né? A gente consegue colocar um cátion que seria um pouquinho maior do que o ideal. Então, a composição química, né, em via de regra, né, pode variar desde 100%, por exemplo, aqui do componente A, até 100% do componente B. E a gente pode ter qualquer composição intermediária desses membros finais, tá? Obviamente que isso depende do arranjo, né, da estrutura também. Em alguns casos isso não vai ser permitido, não vai ser dessa maneira, mas em teoria, sim, eles tenderiam a ocupar e se trocar de maneira total, tá? E essa troca, ela tende a ser também aleatória, tá? Eu não sistematizo, eu não aproximo, não coloco posições específicas esses elementos, porque senão não seria a solução sólida, né? Quando isso ocorre, eu tenho uma separação em fases minerais diferentes, né? Como esses elementos eles estão dispersos, eles estão ocupando posições aleatórias na estrutura, eu tenho uma substância única, tá? Bom, então o resultado disso, né, é que a solução sólida, que é o que já defini aqui, né, uma composição, variação de composição sistemática de um sítio, né, quando ele é ocupado por dois ou mais cátions diferentes, tá? Aqui como exemplo, né, um mineral, um par, né, que ocorre a substituição, né, muito comum é o magnésio e o ferro 2, né? Lembra que eu falei que a valência do ferro é importante, né? Então, o ferro 2 e o magnésio, eles têm a mesma valência, eles têm propriedades parecidas, né? E eles têm um raio iônico muito próximo, tá? Isso faz com que o magnésio e o ferro 2 se substituam livremente na estrutura. Geralmente, eu tendo a ter em termos de entrada de elemento na estrutura, eu tendo a ter uma preferência do raio iônico menor. Então, quando o raio iônico é menor, ele entra primeiro. Isso explica porque o magnésio vai entrar primeiro que o ferro 2, o cálcio vai entrar primeiro que o sódio, por exemplo, né? Na estrutura. Então, a gente sempre vai começar cristalizando os minerais, né? Com essas composições, de magnésio em relação ao ferro e de cálcio em relação ao sódio, porque eles são um pouquinho menores, eles têm uma leve preferência na estrutura. Tá? E aí, essa solução sólida, ela pode ocorrer, né, de algumas maneiras diferentes, tá? Sempre obedecendo à neutralidade eletrônica, né? Então, a gente tem uma substituição sólida, né, simples, ou que a gente chama simplesmente de substituição simples, né, quando eu troco um cátion por outro de mesma valência, que é o que ocorre aqui, ó, no diagrama de classificação dos feldspatos, que é o que ocorre na série, tá? E aí, quando a gente tem uma substituição sólida, uma solução sólida, desculpa, em um mineral, a gente diz que aquele mineral ele tem uma série, né? Então, a série dos feldspatos alcalinos, né? Ocorre a substituição, ocorre a solução sólida de sódio e potássio, tá? Então, sódio e potássio têm valência 1+, né? Eles se trocam livremente na estrutura. Só que o potássio ele é um tanto maior do que o sódio. A gente vai ver o que isso significa já. Bom, a outra substituição possível é a substituição acoplada, né? Então, a gente tem um cátion, por exemplo, aqui, 1+ e outro 4+, que vai ser substituído. Eu coloquei mais 2 aqui, tá errado, tá? Contrário.
vai ser substituído por um outro cátion 2+, e outro 3+. Então, eu vou obedecer, eu vou respeitar a neutralidade eletrônica, só que para isso eu preciso trocar dois cátions, eu preciso acoplar essa substituição, né? E isso é o que ocorre, por exemplo, com a série dos feldspatos, né? A série dos plagioclasos, né? A série do plagioclásio tem uma substituição de sódio e silício por cálcio e alumínio, né? E aí eu mantenho a neutralidade. O sódio e o cálcio têm tamanhos parecidos, o silício e o alumínio também, tá? Um outro tipo de substituição é a por omissão. Então, eu vou substituir dois ou mais cátions de carga menor e deixar um espaço vazio, né? Eu vou deixar uma vacância na estrutura, né? É o que ocorre, por exemplo, quando eu troco, né, um sódio e um alumínio por um silício e deixo um espaço vazio, né? Então, eu coloco o alumínio no espaço do silício, né? E aonde eu tenho o sódio, eu deixo vazio, eu não ocupo aquele espaço, tá? Isso ocorre também em uma série de minerais importantes. E um outro tipo é a substituição intersticial, né? Onde ocupa esses espaços vazios na estrutura, espaços entre os sítios da estrutura. Então, aqui uma substituição simples, né? Eu já falei, a da olivina, eu vou trocar o magnésio por sódio, né? E aí eu tenho uma substituição completa entre elas. No caso da substituição acoplada, eu vou trocar, né, o silício, um sódio e um silício, que vai dar 5+, por um cálcio e um alumínio, que também vai dar 5+, e aí a gente tem a série dos plagioclários, tá? E aí eu vou ter o que a gente chama de substituição acoplada, tá? Então, a fórmula do plagioclásio, né, como geral, ficaria assim. Eu tenho um sítio onde eu posso ter sódio e cálcio, que vão se trocar livremente. Um alumínio sempre vai ter, o outro sítio e dois silícios sempre vai ter, né? O outro sítio pode ser trocado entre silício e alumínio. Então, eu posso ter, desde a composição, um alumínio e 3 silício, ou 2 alumínio e 2 silício, dependendo do teor aqui de sódio e cálcio da estrutura, né? Então, reparem que eu tenho essa troca, né, entre o sódio e o silício por alumínio e cálcio nos plagioclásios, e a troca entre sódio e potássio nos feldspatos alcalinos, né? Só que uma questão importante aqui é que o potássio ele é muito maior, ele é um tanto maior, né, do que o sódio na estrutura. Então, isso quer dizer que o conforto, né, dessa substituição vai depender da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais facilitada é essa troca, e à medida que eu vou aqui nesse diagrama, né? À medida que eu vou diminuindo a temperatura do meu sistema, a estrutura ela vai ficando menos tolerante, né? Com a permanência, né? Por exemplo, do potássio e do sódio, e aí eu tendo a separar essas duas fases num processo que a gente chama de exsolução, tá? Então, eu vou exsolver o meu feldspato em duas fases diferentes. Aqui eu tinha uma fase só, uma fase de feldspato alcalino, que eu tinha tanto sódio quanto potássio, né? Distribuídos de maneira aleatória na estrutura, né? E quando eu chego nessa temperatura, eu atinjo essa linha que a gente chama de linha de solvos, né? No diagrama de composição por temperatura. E aí eu vou exsolver, eu vou separar, eu vou desmisturar esses dois componentes, né? Então eu vou formar um feldspato potássico e eu vou formar um feldspato sódico, né? Eles vão se separar na estrutura. Então a distribuição vai deixar de ser aleatória, esses elementos eles vão se separar por difusão da estrutura, né? E vão formar duas fases diferentes. Um outro tipo de substituição é essa omissional, né? Então eu vou trocar aqui, por exemplo, o chumbo e o potássio. O chumbo também é um cátion grande, né? Ele tem um raio iônico compatível com o potássio, só que eles têm valência diferente, né? Só que ao contrário do que acontece com o cálcio e o sódio, né? Que eu tenho uma substituição acoplada, no caso aqui do chumbo não, né? Eu troco um chumbo por 2 potássio e deixo um espaço vacante, né? Eu coloco um chumbo no lugar de um potássio e o outro potássio fica vazio, né? A posição do sítio, tá? Então vai ficar num buraco na estrutura. E esse é o tipo de substituição que ocorre, por exemplo, na amazonita, né? Que é esse feldspato verde, né? Um mineral gemológico aí.
Outro tipo de substituição missional importante é a da pirrotita, né? Onde eu vou trocar a vacância aqui, né, de ferro 2 e ferro 3, mas eu vou deixar um espaço, tá? Na estrutura aqui que pode ficar, e esse espaço vai variar de 0 até 0,17, né, em termos de preenchimento do sítio aqui. Um outro tipo, né, de substituição, que seria aqui, de solução sólida, né, que seria a intersticial. Então, alguns minerais eu tenho espaços na estrutura que podem ser ocupados por elementos diferentes, né, sem eu mudar a estrutura propriamente do mineral, né. Então, o berilo tem uma estrutura assim, tem uma estrutura bem bonita, né, bem simétrica, e esse espaço que eu tenho aqui, que forma esses canais na estrutura, podem ser ocupados por outros íons, elementos ou mesmo moléculas pequenas, como água, CO2, tá? Podem ocupar esses espaços, né? E aí eu também tenho um tipo de mudança na composição geral do mineral. Esse tipo de solução intersticial é importante, né? Ela ocorre, por exemplo, em ligas metálicas, né? Quando a gente faz o ácido carbono, né? Eu tenho o ferro distribuído aqui, né? Aquele empocotamento de corpo centrado, né? E aí eu tenho os espaçozinhos que podem entrar um carbono aqui no meio. Então aqui, né, o que eu falei da exsolução, né? Então eu tenho uma solução sólida e eu tenho a exsolução dessas fases, né? Então eu tenho aqui numa alta temperatura as posições ocupadas de maneira aleatória pelos membros finais aqui, por exemplo, A e B, né? Sódio e potássio. E aí quando eu abaixo a temperatura, né, eu separo em fases, né, diferentes, em posições que vão ser ocupadas específicas. Então, eu vou separar numa fase ocupada só por sódio e outra fase ocupada só por potássio. E a gente consegue ver isso no feldspato, né? Se vocês pegarem esse feldspato que é mais... tem cores mais rosadas, amarronzadas, né? Que é o feldspato alcalino, tá? Vocês vão conseguir ver pequenas estrias, pequenas linhazinhas esbranquiçadas, né, ou mais incolores, que são as exsoluções, que a gente chama de lamela de exsolução, né, de feldspato sódico no feldspato potássio. Bom, só para a gente fechar esse assunto de cristaloquímica, né, um outro conceito bastante importante que a gente tem é o de polimorfismo, tá? Então, polimorfos são minerais que possuem a mesma estrutura, desculpa, polimorfos são minerais que possuem a mesma composição química, né, mas estruturas cristalinas diferentes. Lembra, então, o que define o mineral? É a composição e a estrutura. Se eu tenho a mesma composição, mas estrutura diferente, eu tenho minerais diferentes, tá? E essa mudança, né, vai depender, vai variar em função das condições de pressão e temperatura, principalmente, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de polimorfos, né? Cianita, silimanita e andaluzita, aragonita e calcita, diamante e grafita, né? São todos minerais que são polimorfos entre si, tá? E eles são estáveis em condições de pressão e temperaturas diferentes, né? Bom, então o polimorfo de maior densidade, ele vai ser mais. Aqui, esse número embaixo é a densidade, tá? Desses minerais. O polimorfo de maior densidade vai ser mais estável em pressões maiores, né? Então, se eu tenho a pressão confinante, a pressão litostática, aquela pressão como se a gente estivesse submerso na água, né? Que ela vem de todos os lados, for maior, né? Imagina aí uma rocha que está a alguns quilômetros, dezenas, às vezes centenas de quilômetros, né, de profundidade, a pressão que eu tenho em cima dessa rocha, né, vai fazer que os elementos eles se ajuntem mais, né? Eu vou deixar o mineral ele vai ter uma maior estabilidade se ele ocupar uma densidade maior, né? Se ele ocupar um espaço menor, no caso, né? Um volume menor. Então, ele vai acabar tendo uma densidade maior, né? E polimorfos de entropia maior tendem a ser estáveis em temperaturas maiores, né? Então, se o estágio, assim, né, a estabilidade do estado de agitação das moléculas for maior, né, a entropia, esses minerais vão tender a ser mais estáveis em temperaturas maiores. Então, por isso que a gente tem essa variação, né? Então, aqui alguns exemplos de polimorfos, né?
os polimorfos de alumínio silicato, que a gente chama, né? Cianita, silimanita, andaluzita. Esse é um diagrama bastante conhecido, bastante clássico na geologia. Então, a gente tem aqui o mineral cianita, né? Que a gente tem uma densidade maior, possui uma simetria triclínica. A silimanita tem uma densidade intermediária, uma simetria ortorrômbica. E andaluzita, a densidade menor dentre eles, né? E também uma simetria ortorrômbica, né? Mais diferente aqui da silimanita. Então, vejam como a estrutura é diferente, o modo como os sítios, né? De silício e alumínio se organizam de maneira diferente, tá? E aí a gente tem minerais diferentes. Outros polimorfos bastante importantes, né? São os minerais que a gente chama do grupo da sílica, tá? A sílica é o composto químico SiO2, né? É diferente de tetraedro de silício, não confundam, tá? Então, a gente tem o tetraedro de silício, né? E quando ele é polimerizado em 3 dimensões totalmente, a gente tem, né? No caso aqui, o silicato, né? Os minerais, né? Do grupo da sílica, que a gente chama de sílica. Bom, o mais conhecido deles é o quartzo, né? O quartzo que a gente encontra, né, aqui, que tem ali na ferrarip, né, que a gente vê em cristal de qualquer lugar, é o que a gente chama de quartzo alfa, né? É o quartzo que tem essa simetria desse tipo aqui, uma simetria trigonal. Reparem que eu tenho aqui, né, um eixo de ordem 3 aqui, né? E um quartzo de maior temperatura é chamado de quartzo beta, né? A diferença aqui é que eu tenho uma simetria hexagonal, repare que eu tenho uma forminha diferente, né? E aí eu tenho dois polimorfos de alta temperatura e baixa pressão, né? A tridimita e a cristobalita. Reparem que a estrutura delas são bem diferentes. Todas essas estruturas são formadas por arranjos só de tetraedros de silício, né? Pelo menos esses 5 aqui, tirando esse chulito, que eu já vou falar, né? E a cristobalita, né? Então, a tridimita é ortorrômbica, a cristobalita é tetragonal. E temos aqui dois polimorfos de alta pressão, né? A coesita, que é monoclínica. Então, todos esses 5 aqui ainda são silicatos, né? Ou seja, os silicatos são minerais organizados, né? Formados por tetraedros de silício. Mas a estichovita, né? Que a gente tem aqui, ela já não é um silicato, né? A estichovita é um óxido, tá? É considerado um óxido, porque apesar de ter a mesma fórmula, né? O silício ele não está coordenado, não possui uma coordenação 4, ele possui uma coordenação 6, né? Então, eu mudo essa coordenação e eu tenho aqui um mineral que seria do grupo do rutilo, né? Equivalente ao rutilo, que é óxido de titânio, TiO2, né? Eles possuem a mesma estrutura. Bom, e aí a gente tem alguns tipos de polimorfismo, né? Esses são os minerais que são polimorfos, né, entre si, mas a gente tem alguns tipos de polimorfismo, né? Essa mudança, ela é uma reação, tá? É uma reação polimórfica, uma reação que eu mudo de uma estrutura para outra estrutura, né? E aí a gente tem 3 tipos importantes, né? Reconstrutiva, que requer a reorganização total da estrutura, né? E aí eu preciso de uma grande quantidade de energia. Polimorfismo, né? Por deslocamento, eu preciso só de um pequeno rearranjo sem quebrar as ligações, então ela é uma reação praticamente instantânea, tá? Eu preciso de pouca energia. E o polimorfismo de ordem e desordem, que ele ocorre em função da organização, né? Da distribuição organizada ou não dos elementos dentro da estrutura cristalina, tá? Então, isso vai variar principalmente com a temperatura. Então, o polimorfismo reconstrutivo, né? A gente tem a transformação completa. Então, quando eu mudo de diamante para grafita, eu destruo completamente essa estrutura e refaço ela de outra maneira, né? Então, isso precisa de uma grande quantidade de energia, tá? Então, isso explica, né, o porquê que a gente tem minerais de alta pressão e alta temperatura, que foram formadas em ambientes de alta pressão e alta temperatura, né, aqui em superfície. Ou seja, todas essas rochas que a gente vê por aí, né, são minerais formados em alta pressão e temperatura que estão existindo aqui, né, a gente consegue pegar eles, né. E esses minerais, eles estão numa condição metaestável, tá? Ou seja, eles estão fora do seu campo de estabilidade,
mas eles ainda existem porque eu não atingi uma energia de ativação suficiente, né, que precisa para eu quebrar essa estrutura e refazer ela, né? Então, esses minerais estão em condições de metaestabilidade, né? Alguns deles estão em processos muito lentos de reação, né? E essa reação ela pode ser acelerada por alguns fatores, como, por exemplo, temperatura, água e oxigênio, né? Eu tenho a alteração intempérica das rochas, né? Então, ou seja, o intemperismo, né? Eu tenho lá um feldspato formado em alta pressão e temperatura. Quando ele chega na condição de superfície, ele começa a ser alterado, né? Para argilo mineral. A água vai lavando, vai lixiviando alguns elementos, né? Alguns minerais de ferro, por exemplo, eu vou oxidando o ferro por estado de ferro 3. Então, isso vai mudando, vai quebrando essa estrutura, vai ajudando a quebrar mais rapidamente, né? Por isso que em lugares de clima frio e árido a gente tem muita rocha, em lugares de clima úmido e quente a gente tem menos rocha, né? A paisagem, a gente vê pela paisagem, não aqui no Brasil, por exemplo, né? Por exemplo. Então, eu preciso dessa alta energia, isso às vezes para atingir essa barreira termal, né? Essa barreira de energia. Bom, um outro tipo de polimorfismo é o de deslocamento, que eu só tenho uma pequena rearranjo da estrutura, né? Eles mudam um pequeno ângulo, uma pequena posição, uma relação entre elas, né? Tipo, quebrei o quadril de um lado para o outro, né? Eu tenho só um deslocamento, eu mudo a configuração. E essa reação, ela é instantânea, tá? E ela ocorre em condições de temperatura ou pressão muito específicas, né? Então, por exemplo, né, em condições de ambiente, a transformação do quartzo beta para o quartzo alfa ocorre uma temperatura de 573 graus, né? Então, se eu tenho aqui um quartzo beta formado, quando eu abaixo essa temperatura, ele já instantaneamente se transforma em quartzo alfa, mesmo que a sua aparência externa não mostre isso, tá? Porque a estrutura cristalina se reorganizou. Às vezes eu não tenho tempo de refazer a minha aparência, o meu cristal como um todo, mas a estrutura cristalina foi reorganizada. E um outro tipo é o de ordem-desordem, né? Então, isso é bem característico, né? Ocorre aqui para o feldspato potássico, né? No caso, o feldspato potássico é um feldspato sódico, né? Um feldspato, desculpa, alcalino, né? E a gente tem três polimorfos de feldspato potássico, tá? A sanidina, o ortoclase e o microclínio. A diferença entre eles é que, para a sanidina, eu tenho uma desordem total, né? Então, eu tenho, na fórmula, esqueci de colocar a fórmula aqui, mas eu tenho um potássio, um alumínio, 3 silício e 8 oxigênio, né? Então, esses 3 silícios e um alumínio, né, eles vão ocupar o mesmo sítio tetraédrico, né? O alumínio aqui ele vai substituir o silício, né? Na estrutura, no sítio tetraédrico, então eu vou ter um sítio tetraédrico preenchido por alumínio também. A questão é que aqui na sanidina, esse alumínio ele pode ocupar, ele tem a chance, né, a mesma chance de ocupar qualquer um das posições desse sítio tetraédrico na estrutura. Ele pode estar em qualquer lugar. Então, eu tenho uma desordem total, tá? Desordem de ocupação do sítio, né? Quando a gente abaixa um pouco a temperatura, esse alumínio ele pode ocupar apenas 2 desses 4 sítios, né? Aqui ele podia ocupar qualquer um dos 4, aqui ele só pode ocupar um desses 2, né? E os outros 2 obrigatoriamente vai ser ocupado por silício, né? Então, ou o alumínio está aqui, ou ele está aqui, né? Reparem que aqui eu tenho uma simetria, né? Eu tenho um eixo de ordem 2 aqui, e aqui eu ainda continuo com esse eixo de ordem 2, né? Então já tem uma estabilidade menor e eu ainda tenho uma simetria monoclínica, tá? Quando a gente chegar numa temperatura mais baixa, esse alumínio obrigatoriamente vai estar nesse sítio. Aí ele vai ser compelido a usar, ele vai ser obrigado a estar só nesse sítio. Então eu vou ter os outros 3 sítios preenchidos obrigatoriamente por silício e esse sítio preenchido obrigatoriamente por alumínio. Então eu quebro a minha simetria aqui, né? Eu já não tenho mais essa simetria. Eu já não tenho mais esse eixo 2 aqui. E aí eu caio para uma simetria, para um sistema triclínico, tá? Então, reparem que eu mudei a minha estrutura, né? Eu mudei a forma de arranjo, né? E aí isso tem pequenas realocações na estrutura, né?
porque o alumínio e o silício não têm um tamanho exatamente igual. Então, eu diminuí a minha simetria, né, de um alumínio ocupando qualquer posição para um alumínio ocupando uma posição específica. Então, eu tenho um polimorfismo de ordem e desordem. Isso também, ela ocorre, tá? Essa mudança ela é facilitada com a temperatura mais alta, porque o íon ele pode, por difusão, né, caminhar na estrutura cristalina do mineral, mas quando eu abaixo a temperatura, né, esse elemento ele vai ser obrigado a ficar numa posição específica. Aí a gente tem esse polimorfismo de ordem e desordem. Bom, gente, então é isso. Então estudem as referências. Esse é um tema bastante pesado, tá? Cristaloquímica, a gente tenta resumir tudo em uma aula, obviamente ficou muita coisa de fora, tá? Então, estudem, peguem exercícios para resolver. O Manual da Ciência dos Minerais e o Introduction to Mineralogy tem um capítulo bem completo, né? Acho que o Manual das Ciências Minerais tem até mais de um capítulo, tá? Então, vejam com cuidado, olhem tudo, que essa é uma parte bastante importante, né? É uma parte central da disciplina de mineralogia. Recomendo muito que vocês estudem o material. Então, boa semana, bons estudos e até a próxima.